Olá, boa tarde. Nós estamos começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. E a nossa saudação costumeira é a saudação na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui com esse tempo disponível para meditarmos, para estudarmos a palavra de Deus. Que você que nos assiste nesta hora tenha o seu coração aberto para as coisas de Deus, tenha a sua vida à disposição do Senhor neste dia. Nós desejamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre todos nós. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos a Ti nesta hora, Senhor. Clamamos por Tua ajuda, clamamos por Tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre esta programação, sobre todos que nos assistem nesta hora, Senhor. Pedimos que a Tua palavra, que aqui vai ser falada, vai ser ensinada, ela tenha, Senhor, livre acesso aos corações que nos assistem agora. Meu Deus, que a Tua bênção se estenda a essas pessoas, se estenda ao seu lar, se estenda à família, Senhor. Que a Tua bênção seja sobre todos nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Inicialmente faremos aquela breve meditação na palavra de Deus. E eu convido você a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou ler os versos 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Essas palavras foram de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril, ela tinha um grande desejo de ser mãe, porque uma família abençoada para a cultura judaica era uma família que tinha filhos e que tinha até muitos filhos. Mas Ana, ela era estéril, não podia gerar filhos ao seu marido Eucana, então ela começa a clamar a Deus, ela começa a pedir a Deus que tenha misericórdia dela e atenda a esse desejo do seu coração. E o nosso Deus atendeu e concedeu a Ana um filho, o qual ela chamou de Samuel. E é interessante que nesse texto é o momento em que Ana, depois de ter cuidado do seu filho nos primeiros anos da sua vida, naquele período ainda em que ele amamentava, ela depois disso foi levá-lo até o templo, ela foi levá-lo até o sacerdote Eli, para ali entregá-lo, para que ele servisse ao Senhor. E é muito interessante isso, porque esse filho era um filho muito desejado. Era um filho muito esperado por Ana. Ana desejava demais essa criança. E quando ela nasceu, Ana tinha feito já um propósito com Deus de entregar essa criança para servir a Deus. Ela diz nesse texto aqui para que a criança sirva ao Senhor
todos os dias da sua vida. E nós sabemos que Samuel foi um dos grandes personagens na história de Israel. Samuel exerceu em Israel o triplo ofício, o de sacerdote, o de profeta e o de juiz em Israel. Samuel representou o período de transição, saindo dessa parte em que os profetas, os juízes governavam e passando para a parte monárquica, porque é a partir de Samuel que ele unge a Saul como o primeiro rei sobre Israel, quer dizer, saindo da parte teocrática para a parte monárquica em Israel. Então ele foi muito usado por Deus, um homem de valor, um homem de peso, que serviu a Deus e pôde ser muito usado por Deus. Mas a gente volta ao exemplo de Ana e a gente percebe que ela está oferecendo o seu melhor para Deus. O melhor que ela tinha, aquilo que ela mais desejava, aquilo que trouxe tanta alegria, tanta satisfação, tanto prazer, ela agora dedica ao Senhor, ela entrega ao Senhor. E nós também devemos parar, devemos avaliar um pouco a nossa vida espiritual e pensarmos se estamos entregando a Deus o nosso melhor. Você tem entregue a Deus o que é de melhor? Você tem dedicado ao Senhor aquilo que é de melhor na sua vida, aquilo que lhe traz tanta alegria, satisfação, prazer? Você tem dedicado ao Senhor como uma maneira de adorar a Deus? Ana fez isso no tempo determinado, levou a criança para ser consagrada ao Senhor. Nós precisamos fazer isto também. Estamos envolvidos com o nosso trabalho secular, estamos envolvidos com atividades na igreja na qual somos membros, estamos envolvidos com a nossa família, com o cuidado diário, e muitas vezes estas coisas têm ocupado um lugar que só pertence a Deus. E nós precisamos mostrar para o Senhor que o que há de melhor em nossa vida pertencem ao Senhor. Você é uma pessoa que tem habilidade para cantar? Você é uma pessoa que tem habilidade para tocar um instrumento? Eu pergunto, você tem oferecido este seu melhor para Deus? Você é uma pessoa que tem habilidade para pregar ou para ensinar a palavra de Deus? Você tem habilidade para fazer um sermão, colocar um sermão expositivo? Você tem essa habilidade? Eu pergunto, você tem colocado isso que é de melhor na sua vida para a glória de Deus, para o serviço a Deus? Você é aquela pessoa que tem facilidade de comunicação, é uma pessoa extrovertida, comunicativa, é uma pessoa que consegue chegar em lugares novos até e logo já travar um diálogo com as pessoas naquele ambiente. Eu pergunto a você, você tem usado isto para ganhar almas para Cristo, para falar do Evangelho, para propagar estas boas novas de salvação para as pessoas? Você é uma pessoa que tem tido prosperidade na sua vida material, tem um bom emprego, ou se você é um profissional liberal, você tem sido próspero nas suas atividades, você tem trabalhado e Deus tem abençoado o seu trabalho. E agora eu lhe pergunto, isso que você tem prosperado, você tem colocado a serviço do Senhor também? Você tem colocado o seu melhor para Deus? É interessante nós sempre nos perguntarmos sobre isso. A nossa vida cristã é uma vida
de propósitos, é uma vida de agitação no reino espiritual, é uma vida contínua na presença de Deus, e de tempo em tempo devemos nos examinar e perguntar: nós temos dado o nosso melhor para Deus? Faça como Ana, ofereceu o seu melhor para o Senhor. Reflita nesta palavra neste dia e tome a decisão correta. mas de fogo lá do céu.
Vamos continuar tirando mais algumas lições, meditações dos versos 21 ao 23. Mateus 7, 21 ao 23, que nos falam que podemos ter uma falsa paz, né? Então diz o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, novamente fazendo um resumo, nós sabemos que o capítulo 7, Jesus está falando sobre o julgamento. O julgamento que deveríamos ter um cuidado para com as outras pessoas, não se precipitarmos fazendo um julgamento incorreto, mas ao mesmo tempo, isso não queria dizer que não necessariamente também não fizéssemos um julgamento daqueles que estão proferindo as coisas de Deus, daqueles que podem estar enganando o ensino da palavra do Senhor. E aqui, já no texto que acabamos de ler, nós vemos que vai existir um outro julgamento que o Senhor vai estar dando para nós, né? Quando ele fala aqui sobre o dia, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É um dia com letra maiúscula, não é um dia qualquer, um dia consequência de outro dia, mas vai ser um dia específico, um dia importante. Então, era isso que o Senhor queria estar falando. O Senhor falou sobre os dois caminhos, deu a sugestão para entrar no caminho estreito, a porta estreita, o caminho estreito, que é um caminho aparentemente que não tem muito atrativo, mas é o caminho da vida. E também deu o outro caminho, que é a porta larga, o caminho largo, um caminho atrativo, um caminho do mundo, um caminho da ilusão, mas a condição no final deste processo, deste caminho, é a perdição. E depois o Senhor fala dos falsos profetas. Então, os falsos profetas é uma classe difícil de ser distinguida. Tivemos vendo a sutileza do falso profeta. E o Senhor faz até uma colocação muito profunda, né? Eles vão vir vestidos como ovelhas, mas interiormente o que são? São lobos, né? Exteriormente tem uma aparência, mas interiormente eles vão ser lobos. Daí, tivemos meditando sobre o cuidado que nós devemos ter com esses falsos profetas, falsos ensinos. Mas agora, quando adentramos nesses 3 versículos, o Senhor está falando para nós. Aí a situação fica mais difícil ainda.
Será que eu não estou sendo iludido na minha carreira cristã, na minha fé cristã? Então era isso que o Senhor queria colocar. E nós sabemos que nós a grande maioria dos irmãos não são recém-convertidos, mas tem já uma certa experiência na vida cristã, e no decorrer da vida cristã, nós temos visto realmente essa situação, infelizmente, acontecer, né? Infelizmente acontecer, que a pessoa, às vezes, ela tem uma fé, né, no Evangelho, mas interiormente esta fé, ela não corresponde com as suas atitudes. E vice-versa também ocorre. Às vezes a pessoa tem uma atitude correta numa vida cristã, mas aquilo que ela crê, aquilo que ela coloca para fora como a sua crença, não bate com o seu modo de vida. Dessa maneira, isso vai criar o quê? Uma espécie de uma falsa fé ou uma falsa paz. Então, o cuidado devemos ter com a autodecepção no tocante à alma e suas relações com Deus, né? Nós precisamos ter o cuidado. A pessoa aqui, o Senhor diz: Senhor, Senhor, parece uma pessoa que tem um conhecimento de Deus, tem uma compreensão de Deus, mas será que essa compreensão é suficiente para produzir o novo nascimento, produzir uma vida que realmente esteja dentro dos parâmetros que o Senhor está ensinando aqui, principalmente com relação às bem-aventuranças? Será que esses frutos correspondem ao que o Senhor estava colocando aqui, ou são frutos carnais? Em Tiago, ele tem uma expressão muito forte. Tiago 2,19 fala que até os demônios creem no Senhor Jesus Cristo. E não mais além disso, mas eles estremecem. Agora, um demônio pode ser salvo? Não, né? É demônio. Como é que um demônio vai ser salvo? Então, o perigo que o Senhor queria ressaltar aqui é uma espécie de um assentamento intelectual. Daí, existe na história da igreja, né, a questão, por exemplo, do apelo. Podemos também nos enganar, infelizmente falando. Às vezes a pessoa levanta a mão, vem para a frente, mas e depois? Não é? Os irmãos que têm bastante tempo de vida cristã sabem que a pessoa levantou a mão, muitas das vezes numa emoção, muitas das vezes é trazida pela família. Mas será que essa pessoa realmente, quando ela está aqui na frente, ela está ocorrendo esse processo do novo nascimento? Realmente Deus está operando, né? Deus vai transformar, mas infelizmente muitos vão ter apenas esse assentamento intelectual, vão ter uma espécie de uma filosofia
sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho, mas não houve uma transformação interior. A pessoa está ali apenas por, como já falamos, sobre uma espécie de crente temporário. Então nós precisamos ter esse cuidado. Quando o Senhor fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né? Quando repete Senhor, Senhor, qual é a ênfase que podemos concluir? Existe um fervor, existe um zelo, né? Senhor, Senhor. Mas muitas das vezes é um sentimento emotivo, é algo da carne, não é algo que brota do Espírito de Deus. Então, a carne, muitas das vezes, ela tem assim a capacidade de imitar as coisas espirituais. E muitos, às vezes, estão vivendo uma vida carnal, não tem nada de espiritual diante de Deus, mas as manifestações, elas são manifestações que, se a gente não tiver o discernimento espiritual, são manifestações carnais. E a pessoa pode até estar falando até em línguas. Você já viu pessoas assim? Pessoa que não tem nada a ver e às vezes está na igreja e começa a falar em línguas ou profetizar. Parece um atributo espiritual de grande poder que aquela pessoa tem. Mas como está a vida dela? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a natureza carnal, ela pode imitar praticamente qualquer coisa. Nada é mais perigoso do que depender somente de uma crença correta, de um espírito fervoroso, e então supor que enquanto estivermos crendo nas coisas certas e formos zelosos, aguçados e ativos acerca delas, necessariamente isso significará que somos crentes. Então, o cuidado com o assentamento espiritual. Uma outra coisa que o Senhor fala aqui está no verso 22, né? O Senhor dá uma conotação primeiro, mas a gente vê a ligação do contexto do texto e ele então dá um exemplo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não chegamos até a expulsar demônios? Então, profetizar significa o quê? Significa dar uma mensagem espiritual. Agora, o que aconteceu com Balaão? Se lembra do caso de Balaão? E depois o Senhor, ele repete em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, para não ficar falando só, isso aí é do Antigo Testamento. O Senhor fala, Apocalipse 2, Apocalipse 3, sobre o quê? A doutrina de Balaão. O que Balaão fazia para Baraque? Ele profetizava, né? Mas a profecia, ela não se cumpria nos filhos de Israel. Agora, como era a vida de Balaão? Ele era um mercenário, né? Ele estava profetizando por dinheiro. E um outro exemplo, Judas. Judas, quando esteve com o Senhor Jesus Cristo,
ele expulsava demônios? Ele estava andando com os discípulos do Senhor Jesus. E os discípulos, quando viram que os demônios também saíam com eles fazendo expulsando esses demônios, eles ficaram felizes. Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. E o que o Senhor disse para eles? Olha, não se alegre com essas coisas, mas alegrai-vos antes, porque o seu nome está escrito no livro da vida. De maneiras que precisamos ter cuidados. Outra coisa que o Senhor fala são os milagres, né? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que aconteceu lá quando Moisés e Arão foram lá no Egito? Não é? Arão jogou a sua vara, a vara virou o quê? Uma serpente. E o que aconteceu com as varas dos mágicos dos egípcios? Olha só que poder, hein? Também virou uma serpente. E agora? Né? Parece igual. Né? Aí a serpente de Moisés engoliu a outras, né? Então hoje, a questão de milagre, você liga a televisão, o que que fala? Milagre, né? A pessoa vai lá cheia de tumor, expõe a pessoa às vezes ao ridículo, pessoa às vezes terminal, uma doença cancerosa, e a pessoa faz, né, diz que está ocorrendo um milagre. Então, esse milagre pode ocorrer? Sim. Mas e daí? E daí? O que está acontecendo na vida espiritual? O que vale mais? É estar curado de uma enfermidade ou estar com a sua alma curada? Né? Qual o resultado final disso tudo? Que adianta ser curado e a pessoa depois ir para a condenação, para o inferno? O que vale mais é a cura da alma, a salvação da alma, a eternidade desta alma. Então, muitas pessoas no nosso meio evangélico estão voltadas para essas coisas, para esse sensacionalismo, né? Olha, expulsou o demônio, profetizou. Você já foi num culto de um profeta? Eu já fui. Certa ocasião, um pastor levou o profeta lá para fazer um tratamento e eu fiz para ele. E aí criamos um relacionamento e ele ia numa determinada igreja e aí ele estava lá na igreja, pulava para cá, um sensacionalismo. E aí ele, em determinado momento, ele, pastor, você que está aqui, larga tudo, só vai lá no final do mês receber e vai fazer a obra do Senhor. Eu não segui aquela profecia, eu continuo tendo o meu trabalho, que nem Paulo, fazendo as minhas tendas, para não ficar na dependência da igreja, mas foi a profecia do homem. Uma coisa assim, e as pessoas então, elas ficam impressionadas com isso, né? Conclusão, o profeta era um efeminado. Depois de um tempo, foi hospedado na casa de um irmãozinho,
essas coisas, vamos e tal, hospitalidade e tal. E lá, hospedado na casa do irmãozinho, teve um caso lá com o filho do irmãozinho. Um absurdo. Como é que um camarada desse está falando de quem? Está falando de Deus? Né? O próprio Satanás. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Às vezes chega aqui para nós, os diáconos trazem, olha, chegou aqui um irmão que quer uma oportunidade para cantar. Cantar para a igreja. Às vezes chega muito assim. Você acha que deve dar oportunidade? Nunca viu a pessoa? Aí a pessoa vem aqui, empolga os crentes, e tem crente que infelizmente são bobinhos, né? E o camarada você nem sabe de onde que veio. Então nós precisamos ter cuidado, né? Se esse ensino que está sendo dado tivesse todo o grupo que vem à noite, como seria a vida dessas pessoas? O que isso promove no nosso coração? Opa, tenho que ficar o quê? Mais esperto, não é isso? Mas se não tem ensino, eu quero oba-oba, eu quero o que está acontecendo agora, Deus está... Aí acontecem as coisas difíceis na vida, não sabe como enfrentar. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra quem? E pensa que o principado e potestade é fácil de guerrear. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Se você não estiver debaixo do sangue do Cordeiro, ele vai te enganar. Porque ele é astuto. Ele enganou Adão. Puxa vida, se ele enganou Adão, não enganou o segundo Adão. Então nós temos que ficar debaixo do segundo Adão. Agora, ficar debaixo do segundo Adão exige vigilância, seriedade, zelo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Dotes e poderes naturais são importantes. Então, às vezes, Deus levanta, irmãos, aí está as coisas de Deus não são fáceis. Deus levanta, às vezes, pessoas no reino humano, natural, para os seus propósitos. Deus levantou um rei medo-persa chamado Ciro. Já ouviu essa história? Meu servo Ciro, para deixar o povo de Israel voltar do cativeiro babilônico para a sua terra em Judá. Então, muitas das vezes, nós não sabemos os propósitos de Deus. Vamos ler 2 textos, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E Lucas, capítulo 10, verso 20. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, a maneira pela qual nós devemos testar a nós mesmos, bem como a qualquer outra pessoa, consiste em darmos uma espiada abaixo da superfície.
Não devemos olhar apenas os resultados aparentes, não considerar somente as maravilhas e os prodígios. Antes, devemos descobrir se a pessoa a quem estamos se observando ou a nós mesmos com as chamadas bem-aventuranças, que esse é o tema que o Senhor queria colocar. Daí, a importância de dissecarmos, né? Dissecarmos. Quando uma pessoa vai ser médica, e principalmente um cirurgião, aonde ele faz o treinamento? O que vocês acham? Vai cortar lá o outro, vai cortar a boca da pessoa, vai cortar a primeira que aparece? Mas o que ela faz? Existem pessoas que não são identificadas, então, nas faculdades de medicina, de odontologia, essas pessoas ficam lá no frigorífico e ali, na aula de anatomia, o aluno vai aprender a dissecar um músculo, a dissecar um corpo, o osso. Então, ele tem um treinamento dentro do corpo. Assim também é o nosso treinamento espiritual. Não é na aparência, mas nós devemos olhar lá no âmago. E essa porção bíblica que o Senhor estava ensinando para os seus discípulos fala sobre isso. Será que essa pessoa ela tem a característica de ser uma pobre de espírito, humilde, né? Ou ele chega aqui, já pensou o pastor Natanael, um homem conhecido, nesses anos todos, chega aqui, eu sou o apóstolo Natanael, né? Quantas vezes já quiseram dar o título de cidadão santista para esse homem? Ele aceitou? Ele não quis, ele prefere ser cidadão dos céus, né? Já tentaram várias vezes, eu sei disso. Não, vamos dar um... E ele não merece? Puxa, ele nasceu em Santos, foi criado na Praia Grande, morou em São Vicente, morou em Santos, né? Trabalhou em Santos, se aposentou em Santos, dirigiu igreja em Santos. Um homem que merece. Mas tem as qualificações de ser pobre do espírito, de chorar pelas almas. Bem-aventurados que choram, né? Porque serão consolados. É uma pessoa mansa, pacífica. Então isso a gente vai ver no nosso dia a dia. É uma pessoa séria, é uma pessoa que sabe contemplar o mundo, é uma pessoa sóbria. É o que diz lá em Lucas, vamos ler Lucas 16, verso 15. Lucas 16, 15. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Olha só. Então não queira ser uma grande pessoa diante do mundo. Olha o que está dizendo a palavra. É abominação diante de Deus. Procura ser um cidadão pacato, humilde, sóbrio, porque Deus vai te honrar. Então, o crente do Novo Testamento, ele possui um caráter bem definido e não pode ser confundido com quem quer que seja. Os seus sinais são bem
distintos. Este é o crente do Novo Testamento. É conforme o Senhor fala. Agora, ainda dentro desse tema, desses 3 versículos, podemos, além da falsa fé, também ter um outro tema, que é uma espécie de hipocrisia inconsciente. Então aqui, infelizmente, o Senhor, ou felizmente, né? O Senhor começa no verso 12 dizendo o quê? Aliás, 22, Mateus 7, 22. Poucos ou muitos? Muitos, né? Muitos. E daí depois, mais para frente, o Senhor vai falar sobre dois fundamentos: o que edificou sobre a areia e o que edificou sobre a rocha, né? E quem está edificando não é as pessoas lá do mundo. O Senhor estava falando de pessoas que estavam próximas, que estavam à porta, né? Então, pessoas que estão edificando a sua vida espiritual sobre areia, sobre achômetros, sobre sentimentos, sobre tradições religiosas. E isso é perigoso. Por que o Senhor contou da parábola das 10 virgens? As 10 virgens eram religiosas ou não? Né? Elas estavam indo na igreja. E qual foi a proporção? 5 para 5, né? Então é perigoso isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Que dia é esse? O dia do julgamento. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então aqui tem essa palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Já entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo, já houve esta mudança em mim, eu tenho provado deste vinho novo que o Senhor tem prometido, eu tenho bebido da água do Senhor Jesus Cristo, eu sinto o prazer de estar na presença de Deus. Por isso, a ceia do Senhor, existe lá a recomendação: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fazer um exame. Mas as pessoas não gostam de fazer um exame. Você já viu pessoas que não gostam de ir no médico? Não tem muitas pessoas que falam isso? Não, eu não gosto de ir. Não fazem uma prevenção, né? E o médico manda fazer um exame de sangue, um exame disso, um exame daquilo, e ali vai fazer uma sondagem, mas as pessoas às vezes não gostam. E se tiver um resultado ruim na minha saúde? Que diferença vai fazer se eu tiver o exame ou não? Aquilo está comigo. Assim também é na vida espiritual. Nós precisamos estar sempre, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então o salmista dizia no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim
algum caminho mau, não me deixa enganar. Então é algo que nós precisamos estar sempre realizando, porque existe o que podemos chamar, e Jesus falou muito sobre isso, o hipócrita consciente, que ele sabe que é um hipócrita, e existe o hipócrita inconsciente. Ele não somente engana outros, tenta enganar a outro, mas engana a si mesmo. E aí a situação é perigosa. É uma decepção que a pessoa tem, né? Então era isso que o Senhor queria falar. São palavras realmente duras, mas são palavras que estão aqui na Bíblia. E nós não podemos fugir da Bíblia, né? Senão, qual é a nossa função? Alisar o pecado? Nós temos que falar. Então, isso tudo, o Senhor queria dizer que existe uma falsa doutrina de segurança, né? A pessoa, às vezes, pensa que está salvo, mas ela ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Eu conheço de histórias de muitas das vezes pessoas vão no congresso, ou às vezes vão num estudo, numa faculdade, para querer aprender, e muitos, que isso é muito bom, mas os ensinadores, a primeira coisa que eles fazem nesse ensino é testar aqueles participantes se eles realmente nasceram de novo, se eles são realmente novas criaturas em Cristo Jesus, se a fé que eles estão não é simplesmente uma crendice, algo que eles aprenderam a demonstrar pelo tempo do Evangelho, mas se realmente aquela fé é uma fé que justifica, é uma fé que está os levando a uma santidade, a uma aproximação de Deus, e esta fé então ela vai ser manifestada em obras, não num ativismo qualquer, mas em frutos, como disse João Batista, frutos dignos de arrependimento. Então, eu me lembro que quando eu estava longe de Deus, o meu irmão, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e quando eu voltava da faculdade, ele dizia para mim, falava do Evangelho, me evangelizava, e eu respondia aquele texto que está lá em Marcos, que eu conhecia, né? Marcos 16, que diz assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então, eu argumentava para ele, eu creio em Jesus, eu creio, então, logo, eu estou salvo, mas será que eu estou salvo mesmo? Para mim, eu sabia que eu não estava salvo, não é? Então tem pessoas, se você for aí na rua, você crê em Jesus? Lógico que eu creio. Você fala para um católico praticante, ele vai para a missa, você vai para a igreja, você conversa com ele, ele diz assim para você, é o mesmo Jesus, não é isso? É o mesmo Jesus, eu vou lá, você vai lá, mesmo Jesus, não existe diferença, é o mesmo Jesus, hein, irmãos? É o mesmo Jesus, um Jesus que está lá na parede, um Jesus de ídolo, um Jesus que
envolve Maria, uma série de coisas. Será que é o mesmo Jesus? Então, são situações muito perigosas. A pessoa pode dizer, eu creio, e também tenho proferido com a minha boca que acredito que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados. Entretanto, esse argumento é incompleto, né? Isso aí é descrito como crendice. O homem, ele deposita a sua confiança final na sua própria fé, não na fé do Senhor Jesus Cristo, mas como ele acha que tem fé, é o suficiente. Daí a experiência que nós temos com o batismo. Infelizmente, pessoas, nesses anos todos da nossa experiência, as pessoas vêm, são discipuladas, se batizam, mas com o passar do tempo, essas pessoas vão indo embora. O que aconteceu com elas? Com essa fé que elas demonstraram? Foi embora, né? Um tempo teve fé, depois deixou a fé. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque a repetição de determinadas declarações ou fórmulas podem demonstrar atitudes que alicerçam a segurança da salvação sobre alguns fatos, como por exemplo, membros de uma igreja. Eu sou membro da IEPAS, eu nasci naquela família, eu nasci naquela nação, como diziam os israelitas. Mas eles, o que Jesus falou para eles? Vocês não são filhos de Moisés, vocês são filhos de quem? De Satanás. Então, irmãos, a situação não é fácil. Diante dessa palavra, nós precisamos temer, né? Porque devemos estar caminhando passo a passo numa correspondência dentro da vontade do Senhor, tomando cuidado com aquilo que fazemos.